Ao ficar viúva, Uliana permaneceu na casa com a sogra. Agora, voltar para casa se tornara insuportável em dobro. Mas ao passar pela janela, não conseguiu dar mais um passo ao ouvir as palavras dela. Boa tarde, amigos. A família pode ser tanto fonte de força quanto de profundas feridas. A história de hoje é sobre pessoas que aprenderam a curar umas às outras. Amarrando um lenço preto na cabeça, Uliana não conseguiu conter as lágrimas. E por que esse choro todo? A sogra entrou, colocou as mãos na cintura e, arrancando o tecido escuro das mãos da nora, ela mesma o amarrou em sua cabeça. Incapaz até de lidar com algo tão simples. Resmungou, saindo e deixando Ulia sozinha com sua dor. O olhar da jovem caiu sobre o retrato do marido, marcado com uma fita preta, e um soluço sem forças escapou de sua garganta. Sentando-se na cama, ela desabou no travesseiro e uivou como um animal ferido. A saudade do marido era insuportável. Ela acreditava até o último instante que a medicina moderna venceria a doença dele. Mas, infelizmente, o destino levou embora sua felicidade. Haviam vivido juntos apenas 3 anos. Pouco, segundo os padrões de hoje. Mas, para Uliana, cada dia de casamento foram mais felizes de sua vida. Mesmo enfrentando a hostilidade da sogra, suas ironias e constantes críticas, ela amava o marido com todas as forças e rezava sem cessar pela sua recuperação. Afinal, como poderia ser diferente, se ele era tudo para ela, no sentido mais literal da palavra? Embora tivesse pais, o relacionamento com eles já havia se rompido havia muito tempo. Em parte, Uliana culpava a si mesma, mas a mágoa em relação ao pai e à mãe não diminuía por isso. O marido lhe dizia muitas vezes que precisava perdoar e deixar o passado ir, mas ela simplesmente não conseguia. Por mais que tentasse, Uliana não conseguia esquecer o tratamento e a atmosfera em que vivera até os seus 17 anos. A casa dos pais ficou gravada em sua memória como um lugar sempre barulhento e impregnado de cheiros desagradáveis. Seus pais não eram alcoólatras, mas gostavam de beber em companhia, e por isso a casa vivia cheia de gente. Música alta ecoava, o ar se enchia de fumaça azulada de cigarros, havia cheiro de álcool forte e de comida queimada, resultado das panelas que a mãe esquecia no fogão. Nesse festejo constante, Uliana era sempre a peça sobrando. Nesses dias, os pais sequer se lembravam dela, nem mesmo para dar-lhe. E quando a menina aparecia na cozinha, era enxotada com palavrões e xingamentos. Mas não foi isso que destruiu de vez a relação. O pior aconteceu quando um dos frequentadores da casa lançou um olhar indecente sobre a filha dos donos. A tragédia pôde ser evitada, mas, ao contar o ocorrido para os pais, a reação deles foi cruel. Se você não ficasse desfilando de um lado para o outro, isso não teria acontecido. Está querendo seduzir e agora inventa histórias sobre um homem de bem. Ela tinha 17 anos. Naquela mesma noite, arrumou suas poucas coisas em uma pequena mala e foi embora. No início, dormiu na casa de amigas. Depois, uma professora a acolheu, até que conseguiu ingressar na faculdade e receber um quarto no alojamento estudantil. Desde então, Uliana cuidava de si mesma. Nunca mais voltou para a casa dos pais, nem mesmo nas grandes festas de família. Sonhava em esquecer tudo aquilo de uma vez por todas e começar uma vida nova, longe deles, longe daquela dor. Prometera a si mesma que jamais repetiria os erros deles. Não foi nada fácil. Recém-formada, quase não encontrava emprego. Quando encontrava, o salário era baixo. E o tratamento desdenhoso. Ela suportava em silêncio, rangendo os dentes. Alugava um quartinho simples de uma senhora idosa, alimentava-se das massas e grãos mais baratos e juntava cada centavo para realizar seu sonho. Queria ir embora dali e recomeçar em outro lugar, distante do passado. Mas a vida tinha outros planos.
A senhora do quarto tinha um neto, um homem simpático, de quem Uliana só ouvia boas histórias. Quando finalmente se conheceram, ela percebeu que estava apaixonada. E, ao que parecia, ele também gostou dela, mesmo sendo bem mais nova. A avó, como que de propósito, arranjava maneiras de aproximá-los, e isso deu resultado. Logo, ele a convidou para um encontro, depois para outro, até que um dia a levou para conhecer a mãe, em uma grande casa particular. Foi o primeiro encontro de Uliana com a futura sogra, e não aconteceu como ela gostaria. Onde você a encontrou? Não tinha ninguém melhor? Sua avó deve ter perdido o juízo para apresentar uma moça dessas, disse a mulher sem o menor constrangimento, levantando-se da mesa antes mesmo de terminar a refeição, deixando claro o desprezo em cada gesto. Timur tentou acalmar Uliana. Não se preocupe, ela só não te conhece ainda. Vai acabar gostando de você, você vai ver. Ela se agarrou a essa esperança, mas o tempo mostrou o contrário. Mesmo depois do casamento, a mãe de Timur nunca passou a tratá-la melhor. E, com a convivência sob o mesmo teto, tudo ficou ainda pior. A sogra dava ordens o tempo todo, criticava cada gesto e obrigava a nora a fazer absolutamente tudo, até coisas que ela não sabia. Uliana não discutia, cumpria cada tarefa com um sorriso forçado, e só à noite, nos braços de Timur, desabafava em lágrimas toda a mágoa acumulada. Depois ele adoeceu e a relação com a sogra ficou ainda mais difícil. Hospitais, procedimentos, viagens para consultar grandes médicos. Eles fizeram de tudo para salvá-lo. Uliana chorou até secar os olhos, enquanto ele apenas sorria para lhe dar forças. Não se preocupe, mesmo que eu não esteja mais aqui, vou cuidar de você. Não precisa ter medo de nada. Eu só tenho medo de uma coisa, de perder você. Quando Timur partiu, a sogra não derramou uma lágrima. Com o rosto de pedra, entregou à nora um calmante e um copo d'água, assumindo para si todos os preparativos do funeral. Mas também não deixou Uliana em paz. Obrigava-a a acompanhá-la em tudo, como uma sombra quase invisível nas madrugadas cinzentas. E aquele não seria o último choque que a esperava. Convencida de que o marido realmente havia pensado no futuro dela, Uliana ficou atônita quando a sogra declarou friamente: "Pode continuar morando aqui, mas lembre-se, a dona da casa sou eu. E nem pense em largar o trabalho. Luto é luto, mas dinheiro não cai do céu. Timur não está mais, e eu não vou ser sua babá. Cuide-se sozinha." Uliana até tinha emprego, mas o salário era baixo. Precisou, então, procurar algo mais rentável. Demorou, mas conseguiu. Só que a vida não se tornou mais fácil. A sogra continuava tratando-a como uma estranha dentro daquela casa. E, embora não mostrasse, a morte do filho também a havia destruído. Emagreceu, envelheceu de repente, ficou amarga e quase não saía do quarto. Às vezes, Uliana até acreditava estar vivendo sozinha, até o momento em que a mãe de Timur saía de sua toca. Talvez nem aparecesse, se não fosse por uma amiga que, de todas as formas, a convencia a não se entregar à tristeza. Foi então que, um dia, chegando mais cedo do que o habitual e passando sob a janela aberta, Uliana ouviu a voz da amiga. "Zina, você não pode se enterrar viva. Timur se foi, é triste, eu entendo. Mas você ainda está aqui." A sogra respondeu baixo, e a nora precisou se inclinar, chegando mais perto da janela para ouvir. "Eu entendo, mas você não imagina o quanto está sendo difícil. Eu tento com todas as forças continuar vivendo, mas as forças estão acabando." "E a Uliana?" perguntou de repente a amiga. A jovem prendeu a respiração e ficou atenta. "Ela ainda não sabe de nada. Queimei a carta para evitar problemas e bloqueei no celular dela o número do tabelião, enquanto ela estava no banho. Sobre a herança, ela não faz ideia. Se descobrir, vai embora. Você sabe disso. E acha que eu faço tudo isso por quê? Não quero deixá-la partir. Não consigo. Quem mais eu teria? Ela já é como uma filha para mim.
Ela provavelmente pensa que eu a odeio, mas tudo o que fiz foi por boas intenções. Quando o Tima a trouxe, dava dó olhar para ela. Tão magrinha, os olhos enormes, o olhar faminto e... Sim, assustado. Não sabia quase nada de afazeres da casa. E quem teria lhe ensinado? Timur me contou como era a família dela. Eu mesma teria colocado todos atrás das grades. Eles destruíram a menina. Eu a ensinei tudo o que sabia. Só não consegui confiar a ela o funeral. Não tive forças. E eu não sou eterna. Um dia será ela quem terá que me acompanhar até a última morada. Uliana, ouvindo aquelas palavras, deixou-se cair ali mesmo. Então, Timur havia cumprido a promessa, mas a princípio o coração dela se encheu de mágoa e raiva. Logo, porém, veio a compreensão. A sogra apenas tinha medo de ficar sozinha. Com firmeza, Uliana entrou em casa. A mãe de Timur e a amiga se calaram na hora. Podem continuar, eu já ouvi tudo, disse calmamente. Em seguida, ajoelhou-se ao lado da sogra e a abraçou. Não vou a lugar nenhum, a menos que a senhora mesma me mande embora. Sim, nossas relações não são as mais afetuosas, mas eu também a amo. E além de vocês, eu não tenho mais ninguém. Não precisava me segurar com engano. Uliática, me perdoa. Já perdoei. Mas precisamos do inventário. Vamos nos organizar. O alpendre está caindo. O telhado precisa de reparo. E lembre-se, a senhora mesma sabe o quanto o Timur sonhava em construir uma sauna no quintal. Vamos realizar esse sonho dele. A sogra não conseguiu responder. Chorava, assim como a amiga. E Uliana, disfarçadamente, também enxugava as lágrimas que teimavam em escorrer sem parar. Muito tempo depois, ela lembraria daquele dia com um sorriso. Os anos passaram, viveram muitas coisas juntas, mas, apesar de tudo, continuaram sendo uma família. A sogra ainda está viva, saudável e até melhor do que naquela época. Tudo porque a nora lhe deu netos e um novo filho. Sim, 5 anos depois, Ulia se casou novamente e teve 2 meninas, uma logo após a outra. E a avó não tem tempo para ficar doente. Está sempre ocupada com as netinhas. E isso a enche de alegria, embora às vezes a tristeza ainda aperte e ela levante os olhos para o céu. Filho, está vendo? Estamos bem. A Uliana é uma boa menina. Obrigada por ela. E logo corre novamente, porque as netas a estão chamando. Compartilhe suas emoções, suas palavras aquecem o coração. Deixe seu like e se inscreva. Que o seu dia seja iluminado.